Ele... Tomara que ele consiga entrar, porque não está conseguindo. Ele não está conseguindo. A gente vai, todos nós viramos diretores de fotografia, né? Então a gente vai equipando a luz. Mas você é craque, né? Aliás, está sendo ótimo estar com você aí de volta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu o meu filme, o documentário Amazônia? O Despertar? Claro, imagina. Parabéns, sensacional. Muito legal. Foram até... Bom, espero que a gente não esteja no ar para não dar uma de recupero. Eu sou super amigo do Estevão, mas eu gostei mais do que você fez. São propostas diferentes, talvez, né? Diferentes. Eu acho que o nosso... Estamos online? Não veio nada pelo Zap. Bom, pessoal, acho que vamos começar a nossa live do Dia do Meio Ambiente com participantes do painel extraordinários. Desculpe, gente, não para de tocar aqui. Oi, Marcos. Bom, Marcos do Green Nation, nosso comandante, nosso CEO do Conselho do Green Nation, e que organizou toda. E eu tenho a imensa honra de ser o moderador. Eu gosto mais de ser o provocador, mas aqui não precisa. Pode deixar que elas farão as devidas provocações e uma ou outra moderação. E uma honra imensa de estar ao lado de Cristiane Torlone, que conversávamos há pouco. Bom, acho que não precisa apresentação, né? Uma grande artista brasileira e engajada. Conversávamos há pouco que nos conhecemos no tempo de resistência ao regime militar e que a luta continua, vai mudando, mas sempre Cristiane, ativista das melhores causas da sociedade brasileira e atualmente fazendo trabalhos, e não só trabalhos, mas ativismo de especial qualidade e interesse sobre a Amazônia, sobre a ecologia em geral, sobre a crise ecológica global em geral. Então, vai ser um prazer imenso para mim participar aqui da moderação, mas para todos ouvirmos. E Denise Ramu, por uma coincidência, o Green Nation que montou a mesa, também eu tive o privilégio na vida, a bênção de acompanhar essa lutadora. Quando nos conhecemos, ela era superintendente do WWF, uma das organizações globais mais dedicadas à vida selvagem, e o que eu vi que ela tinha feito lá, olha, inclusive o maior projeto de preservação ambiental do planeta, iniciou pelas mãos de Denise, o ARPA, Áreas Protegidas da Amazônia, lá no DABA, continua até hoje. Mas de lá para cá ela não parou. Se eu for descrever, os meus 4 minutos vão embora rapidinho, assim como se eu fosse falar da brilhante e linda trajetória da Cristiane. Antes de... Falaram para eu me apresentar, mas não é o caso. O grande filósofo Leandro Conrad disse que se alguém quer mostrar quem é, no meu caso, em vez de currículo vitae, devia mostrar o currículo mortis. O currículo vitae é uma seleção editada do que deu certo. O currículo mortis é que mostra que o cara é. Né? Não, eu apoiei fulano na eleição, deu tudo errado, depois fui fazer não sei o quê, deu tudo errado. Tal. No meu caso, não no delas. Eu lembrando aqui meu irmão, falecido e grande, genial humorista brasileiro, o Sunda, que uma vez virou para mim, vou me apresentar dessa maneira, ele virou para mim e disse assim, eu já era
todo economista brasileiro é careca. Por quê? Já 30 anos, todo santo dia, ai meu Deus, errei de novo. Então, estamos apresentados e Denise e Cristiane são incansáveis batalhadoras. Antes da gente iniciar o nosso papo, eu gostaria de só duas coisas. Primeiro, e muito importante, nós estamos... o Green Nation está recolhendo doações. Eu preciso só achar aqui. Bom, para a APIB, basta entrar no site do Green Nation, que serão doações para os povos indígenas nesse momento da pandemia. Não existe nada mais importante, porque essa é uma marca que todo brasileiro deveria ser consciente dela. Houve um genocídio com a colonização brasileira. Tragicamente, estamos numa pandemia e a maior parte desse genocídio foram patógenos trazidos pelos colonizadores. Então, um momento, uma analogia dramática. Quem puder colaborar, é só entrar no site e ver lá a PIB. E antes da gente iniciar nossa conversa sobre se o mundo pode ser diferente, ou o que devemos fazer para o mundo ser diferente, eu gostaria de chamar um vídeo de Tom Lovejoy, um dos principais pensadores, lutadores do mundo no tema da grande crise ecológica global. Por favor, se puderem colocar o vídeo. So as tragic and horrible as the pandemic is, it also provides an extraordinary opportunity to change our unsustainable trajectory collectively on this planet to something that will be a soft landing of sustainability. A vision akin to those of the Sustainable Development Goals, akin to the vision at the Earth Summit in 1992. So rather than just throwing the same old kinds of solutions at trying to rebuild our economies around the world, we should be truly thoughtful about designing a future which is much more respectful of the environment. Não sei se o Tom está ouvindo, mas obrigado, Tom. Mensagem importante. E vamos iniciar, então, a nossa live. Há muitas vezes, entre os financistas, principalmente, mas muita gente de outras áreas também, uma espécie de dogma ou tabu. E toda vez que alguém fala sobre mudar o mundo, ou mudar as pessoas, isso é impossível, isso é impossível. É tão estranho, fica parecendo que os poetas e os artistas, como a Cristiane, os lutadores, como a Denise, têm um pensamento bonito, mas pouco concreto, pouco histórico, mudar o mundo, mudar as pessoas. Eu acho isso tão estranho. O mundo já mudou tantas vezes e o humano já mudou tantas vezes. Mudou há pouco com a Revolução Industrial, mudou com o Iluminismo, mudou com o Renascimento, mudou com o surgimento das civilizações-Estado, mudou há 70 mil anos atrás com a Revolução Cognitiva. E agora talvez haja boas razões, como acabamos de ver no vídeo, vamos ouvir, para a gente pensar que discutir se é possível mudar o mundo, um mundo melhor, mas também as razões pelas quais talvez isso seja necessário. Eu pediria a Cristiane Torlone, então, que começasse essa nossa conversa. É possível mudar o mundo? Sérgio, eu acho que é necessário mudar o mundo. Quer dizer, a mudança ela é um movimento natural intrínseca aos seres, né? Quer dizer, se não fossem as mudanças, nós não saímos nem da barriga da nossa mãe, entendeu? Quer dizer, a necessidade do movimento, a necessidade de ir, né, de avançar, de sair de um útero, de depois engatinhar, de andar. Eu agora acompanho com
a chegada de um netinho, essa maravilha que é intrínseca a todos nós, que é uma alegria do descobrimento do movimento, né? Que você percebe essa necessidade do quero me soltar, que sabe, começa a engatinhar e o engatinhar já começa a tentar levantar, o levantar já significa correr, e essa alegria de descobrir tudo que está em volta. O Ailton, que ainda não entrou, ele tem uma frase que é uma frase magnífica, que ele tenta pontuar. O Ailton, eu tive a honra de ter o Ailton quase ancorando o Amazônia, o Despertar da Florestania, o documentário que eu dirigi com o Miguel Pchivodovski, que foi lançado no ano passado. E o Ailton, ele coloca muito bem que, assim, dentro dessa progressão que você foi falando, né, de como a humanidade, que nós chamamos de humanidade, veio mudando nos últimos séculos, né? Mas o Ailton, como um grande antropólogo, que é o que ele é, né, ele vai olhar e ele diz assim, mas aonde foi que nós nos perdemos, né? Aonde foi que vocês, como eles nos chamam de humanos, né? Onde é que vocês se perderam? Onde é que essa chamada humanidade se perdeu de uma chamada evolução real? E ele coloca de uma maneira brilhante que foi no momento em que se inventou um conceito de natureza, como se nós que estamos aqui, não fôssemos uma expressão da natureza também. Quer dizer, somos animais mais ou menos racionais, mas somos animais. Então, dentro do escopo de tudo que está dentro, né, dos seres vivos, sejam eles dos minerais, né, dos animais, seja do que for, nós estamos incluídos. E ele coloca de uma maneira, para mim, epistolar, que assim, quando nós criamos um conceito totalmente artificial de dizer a natureza está ali e nós estamos aqui, essa postura mudou tudo. Quer dizer, isso que está fora de nós virou o nosso almoxerifato. E nós vamos lá, entramos lá, pegamos tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, e muito mais do que aquilo que a gente precisa. Então, outro dia eu estava ouvindo um outro também querido que participou do filme, um cientista maravilhoso, que é o Adalberto Val, falando que, na verdade, o que está acontecendo em relação a essa questão da Covid era uma morte anunciada. Quer dizer, nós estamos invadindo aquilo que nós chamamos de natureza há séculos. Então, tudo que estava lá muito bem, né, em equilíbrio dentro do seu próprio mundo, agora foi cutucado com vara curta por nós mesmos. Quer dizer, os vírus das Covides, porque não é a primeira Covid que vem, né? Já aconteceram outras, e outras virão também. Mas essa daqui, ela é como o que o Nobre fala do tipping point da Amazônia, ela é um tipping point. Nós chegamos longe demais. Esse tão longe demais cutucou um elemento que estava lá bonitinho no canto dele, que não interagia conosco de maneira nenhuma, e agora a gente não sabe nem o que fazer com ele, de tão poderoso que ele é, porque na hora que ele realmente chegou a nós, ele começou a transmutar, porque tudo é mudança e tudo é evolução. Então, assim, eu acho que nós já estamos atrasados naquilo que seria uma mudança civilizatória há muito tempo. Quer dizer, a gente já tinha que ter repensado, como você falou, os erros que nós estamos cometendo nos últimos séculos, e principalmente dos últimos 50 anos para cá. Como a gente não fez esse dever de casa, agora, por esta questão de termos feito uma grande arte, a pior arte, estamos de castigo, todos em casa, tentando fazer um inventário de onde foi que nós erramos e como é que a gente vai poder sair disso tentando achar o caminho dos acertos. Então, o que eu acho? Eu acho que assim, esse isolamento ele já nos trouxe vamos assim, ele já nos trouxe um convite para um grande inventário, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, como a gente estava falando antes de entrar na sala, tudo que era um pouco banal já caiu, porque agora só interessa o que é essencial. Então, aquilo que parecia, o essencial é aquilo, o essencial é aquilo, agora a gente sabe exatamente o que é essencial. Todos nós, dentro do nosso pequeno universo,
fomos convidados a entender o que é essencial para nós e o que é o essencial para esse todo de nós. O que vai ser essencial? E, nesse sentido, eu acho que a arte, a ciência, os pesquisadores, todas as manifestações, elas estão indo para... Finalmente, houve uma convergência, inclusive as religiões, o que é muito importante. Quer dizer, esse abismar que nós estamos obrigados a fazer, finalmente isolados, mas abismados na nossa história, está nos fazendo rever o que é o essencial. Então, eu acho que nós podemos sair e devemos sair, que principalmente quem sai vivo disso, porque a gente não sabe quantos de nós sairemos vivos disso, né? Já sairmos transformados, com certeza. Obrigado, Cristiane. Vamos ter um ótimo papo, um ótimo bate-bola a respeito. Denise, mesma pergunta. Para alguém que passou a vida, assim como a Cristiane, transformando o mundo. É possível um mundo novo e essa experiência existencial, como a Cristiane colocou, compartilhada simultaneamente por 7 bilhões de pessoas, aponta alguma coisa nessa direção? Por favor, Denise. Bom, obrigada, Sérgio. Que bom estar com você, Cristiane. Obrigada, Didonê. É muito bom estar aqui hoje conversando com vocês no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Queria só relembrar que nós celebramos esse dia e o Didonê teve e a equipe, né? Uma super equipe, tiveram essa iniciativa de fôlego, que é gerar essa live aí por 6 horas, num dia tão importante que a gente vem fazendo essas reflexões, mas hoje eu acho que a gente está tendo a oportunidade de fazer essas ligações e aprofundar um pouquinho essas discussões para que a gente possa realmente fazer esse mundo melhor, né? O que você falou, Sérgio, a gente pode mudar, sim, e a gente está continuadamente mudando para pior, né? Sem nos darmos conta. Pode mudar para melhor ou para pior. O que eu acho agora é que a gente chegou ao ponto de... nós não temos alternativas, né? A gente está vendo que agora nós temos que mudar, já mudamos, nada mais, o novo normal ou pós-futuro que a gente está falando, já é outra realidade, né? Eu acho que, falando do Dia Mundial do Meio Ambiente, o tema desse ano, que cada ano é um tema, cada ano tem um país anfitrião, que é a Colômbia esse ano, o Brasil já foi no ano da Rio+20, né? Nós sediamos também o Dia Mundial do Meio Ambiente. O tema desse ano é Hora da Natureza. E Hora da Natureza, o pessoal... Por quê? A natureza é a hora da gente se reconectar com a natureza, né? Não é uma coisa assim, vamos dizer, romântica, é uma realidade. A gente está vendo que a saúde das pessoas está absolutamente ligada com a saúde do planeta. Não adianta a gente continuar nesse distanciamento como se fossem coisas diferentes ou como se nós, como indivíduos, olhássemos para a natureza e ela olhasse para a gente. Nós somos parte desse todo, né? E agora a gente está entendendo que quando, e eu achei lindo o próprio desenho do Green Nation, o planeta é a nossa única casa, né? É o nosso único espaço, onde todos nós, 7 bilhões e poucos de pessoas, estamos vivendo no mesmo espaço, consumindo os mesmos recursos esses, na sua maioria, não renováveis. Então, o que a gente precisa fazer é mudar totalmente. Nós estamos atrasados, e essa pandemia, de uma maneira terrível, né? Porque a gente está vendo tantas perdas de vida, tantas fraturas expostas que eu tenho falado, quer dizer, a gente está vendo aí, do ponto de vista do social, né? Quantas pessoas não têm, a gente sabe que não têm as mesmas oportunidades, mas agora é gritante, isso é uma questão de vida ou morte, né? A gente percebe totalmente como o mundo é diverso, como os problemas estão aí escancarados à nossa frente,
e a gente vai ter que mudar. Então, a hora da natureza é hoje, a partir de agora a gente tem que mudar, temos que consumir menos, temos que produzir de maneira diferente, temos que viver de maneira diferente, nós temos que adotar modos de transporte diferentes, a gente vai trabalhar, como já conversamos aí no nosso warm-up, de maneira diferente, e eu acho que essa é, finalmente, um último alerta para a gente realmente fazer a coisa acontecer. Eu vejo que na área ambiental, só concluindo aqui, Sérgio, essa primeira pergunta, a gente tem um olho que brilha, sabe? Eu sempre vejo assim, porque a gente realmente acredita que vai mudar o mundo. Então, a gente continua acreditando que isso é possível, mas agora a gente tem que contagiar as outras pessoas, né? E disseminar essa possibilidade da gente fazer juntos um mundo melhor. Obrigado, Denise. Ouvimos palavras tão contundentes da diretora do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente no Brasil. Ainda não conseguimos a conexão com o nosso querido antropólogo, doutor honoris causa, Ailton Krenak. Eu gostaria de dizer que é um dos meus melhores amigos, um irmão. Como não conseguimos, eu vou, no tempo dele, reverberar um pouco o que ouvimos da Cristiane e da Denise. Primeiro, concordando totalmente com o Ailton, com a Cristiane, o conhecimento não é uma coisa linear. Às vezes, a forma como a sociedade se organiza nos faz perder conhecimentos que já tínhamos antes, embora o movimento geral seja de acúmulo, de conhecer mais. Esse conhecimento que os povos indígenas, os povos tradicionais, têm, como dizem os zen budistas, na barriga, não só no cérebro, tem dentro deles, ele foi perdido para os que vivem em comunhão com a natureza. A vida é muito difícil. Vamos saber também, nós não podemos falar, devemos ser muito ligados aos fatos. Eu daqui a pouco vou criticar violentamente, se eu conseguir, com a educação, o negacionismo. Vidas difíceis. As nossas vidas, nós temos uma expectativa de vida média muito maior, então isso foi um progresso, todo mundo quer viver mais. A mortalidade infantil é muito menor, muitas outras coisas avançaram, mas essa roda de acumulação de mais, ter, crescer, ela também nos cegou, funciona como aquela coisa que bota para crueldade, né? Os queridos cavalos, burros e mulas e outros não enxergarem nada a não ser para frente, fez com que a gente perdesse essa noção de que nós somos parte da natureza. Nós vivemos na biosfera do mesmo jeito que vivemos na atmosfera. Para fora e para dentro de cada um de nós, existem 300 trilhões, pelo menos, de seres vivos. O nosso corpo é um ecossistema também. Essa é uma das fronteiras da medicina mais promissoras, tanto quanto as células-tronco. Isso se trai até na linguagem. Quando a gente fala meio ambiente, estamos no Dia do Meio Ambiente, vamos comemorar, mas não existe meio ambiente. Meio ambiente. Em Portugal, eles mudaram o nome do ministério e passou a ser Ministério do Ambiente. E eles olham para a Espanha com ar de superioridade, e lá ainda é médio ambiente. Mas não resolve, continua a ser ambiente, environment, ou em francês, ou em qualquer língua que não seja dos povos tradicionais. É uma separação entre o humano, o eu, e, como a Cristiane disse, o que nos cerca. Esta separação não existe. E o fato da gente ter perdido isso de visão, a nossa visão de civilização e humana, nos trouxe a um estado, como a Denise colocou, e não é mais ciência complexa, não. São informações e uma álgebra quase elementar, em que nós estamos, sim, numa encruzilhada,
a história das próximas, começando anteontem, a história das próximas 1, 2, no máximo 3 décadas, incluem escolhas mais decisivas para o futuro da civilização do que tudo que aconteceu no século XX. Olha que é uma frase pesada para um historiador, né? Primeira Guerra Mundial, Revolução Soviética, Grande Recessão de 29, Stalinismo, Nazismo, Fascismo, Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, Guerra Fria, Cuba, Vietnã, queda do Muro de Berlim, tudo isso é pequenininho frente às escolhas que serão feitas nos próximos anos e décadas, começando anteontem, começando anos atrás, sobre a crise climática, se nós vamos para 2 ou para 5 graus Celsius neste século, uma coisa inimaginável. Sobre a extinção da vida, nós já vamos extinguir 20% das espécies vivas. Sempre, isso não tem mais como evitar, mas vamos parar por aí, porque senão não é a natureza, terminando, não é a natureza que está ameaçada. Isso eu acho importante. Nós não somos deuses. No livro, para as religiões do livro, está escrito que somos a imagem e semelhança de Deus. O que nos fez com que nos julgássemos deuses é a onipotência narcísica de uma humanidade na infância que chegou à adolescência e, como Cristiane e Denise muito bem colocaram, ela agora tem que escolher, como todos nós nas nossas vidas, se nós vamos amadurecer, reconhecer a existência de limites, enfrentar os problemas com coragem intelectual, que é mais difícil do que a física, e mudar. Ou não, ou se a humanidade vai permanecer sempre infantil, como acontece com muitas pessoas. Não é garantido, é uma escolha. A pandemia, ela, como foi dito, muda isso? Pessoalmente, acredito que sim. Nem toda pandemia faz isso. A última... Aliás, sem discordar uma vírgula do que disse a Cristiane, a pandemia já era prevista há 20 anos atrás e é inacreditável que a gente não tenha feito nada. E os sinais vinham vindo. H1N1, a primeira SARS, o ebola, não sei o quê. E é de uma estupidez essa civilização que só pensa no PIB, no PIB, saber disso pela ciência e não fazer nada, inacreditável. Mas nós somos, a geração dos meus pais é a primeira geração dos 300 mil anos de Sapiens que não tem a peste como uma certeza. A peste era uma certeza, a gente rezava a Deus que ela não veio esse ano, agradecia, no ano seguinte agradecia, mas todos os humanos viviam sabendo que em algum momento haveria uma epidemia ou até uma pandemia, com várias pestes negras e outras. Era certo. Os primeiros que se livram são, meus pais nasceram em 1930, a pandemia da influenza de 1918 foi a última antes da atual, e só nós vivemos uma vida em que a gente achava que isto não ocorreria. Mas, pelas razões que a Cristiane já colocou, eu não vou repetir, aqui estamos por negacionismo, por não enfrentarmos um problema que sabíamos que viria. A pandemia vai mudar essa percepção, como a Denise e a Cristiane otimistamente colocaram? Eu acho que sim também, porque pandemias nem sempre fazem isso. Em 1918, por exemplo, não é um vetor estruturante da história. A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Soviética foram muito mais. Mas a pandemia pode ser comparada como um raio. Está escuro, o raio vem, provoca destruição, perdas de vida, sofrimento, e esse é o nosso foco atual, ajudar uns aos outros. Mas ela também tem a luz do raio e o relâmpago. Se não tem nada para enxergar, ela não muda grandes coisas. Mas se a gente está, por causa dessa roda, e por causa dessa visão só para frente, só interessada em... Se a gente está negando a crise climática, negando a extinção das espécies, negando o impacto na saúde dessa degradação ambiental como um todo, negando o belíssimo filme da Cristiane, negando, ela usou a expressão correta, que o turning point da Amazônia se aproxima, aí não adianta mais parar de desmatar, o ciclo por si só fará com que a gente perca um pedaço grande da Amazônia, mesmo que a gente tome juízo nesse momento. E aí temos essa experiência existencial
compartilhada por todos, já bem colocada, quem sabe esse relâmpago não ilumina e o garoto é como o garoto gritando: o rei está nu. E de agora em diante, como disse Denise, disse Cristiane, você pode até fingir, olhar para o rei e fingir que ele está vestido, mas todo mundo está vendo, está peladão. Esse mundo que a gente está tem que mudar. Eu pedi a Cristiane para seguir. Deixa eu te falar, o Didonê acabou de me mandar uma mensagem, aliás, querido Didonê, beijos, obrigada por a gente estar aqui nessa mesa linda, estamos aqui angustiados para a entrada do Ailton, mas o Didonê pede para te avisar que nós temos até 1h10, depois é que a outra mesa entra, então a gente ganhou um tempinho, tá? Vamos em frente desse ótimo papo. Cristiane, como você vê isso? Como você vê dois desafios inéditos na história da humanidade? A mesma pergunta para a Denise depois. Quando a gente enfrenta algo que a gente já enfrentou antes, minha mãe gostava muito, nós estamos assistindo episódios. Tem que dizer o nome da sua mãe para as pessoas saberem. Minha mãe, doutora Helena Besserman Viana. Por favor. Mãe de Sérgio, Marcos e Cláudio Albussunda. Todos ativistas, porque é sem opção, é de coração e de mente, mas se um dos três, Cláudio já se foi, deixasse de ser um ativista, na nossa época era militante, minha mãe descia e puxava pela orelha, que assim, o que está vendo? O que está vendo? Então não tem jeito. A gente tem que estar na luta de qualquer maneira. Cristiane conheceu bem minha mãe. Ela gostava de citar uma frase que ilustra isso que eu acabei de dizer e que nos remete também aos acontecimentos nos Estados Unidos hoje e desses dias todos, nesse movimento histórico de luta contra o racismo estrutural. O primeiro grande escritor negro norte-americano, James Baldwin, tinha uma frase que minha mãe repetia sempre: nem tudo que se enfrenta pode ser transformado, mas nada que não se enfrenta será transformado. Então, a minha pergunta é: nós temos dois desafios que a humanidade nunca enfrentou. Nunca. Primeiro, a Denise tocou nisso. Nós agora, o Sapiens é tribal, sempre foi tribal. Há belos livros sobre isso, nós somos tribalistas. Mas a história foi de tal jeito que, pela primeira vez, a humanidade é a tribo. Antes não era, não. Antes a humanidade existia, mas abstratamente, num conceito. Agora a humanidade é a nossa tribo. Nós precisamos de governança global para a pandemia, para a crise climática. Precisamos entender que somos todos iguais, que não tem negócio de chinês, americano, brasileiro, flamenguista, vascaíno. A tribo é a tribo dos sapiens. Isso nunca aconteceu antes. Primeiro desafio inédito. Segundo, nós já impactamos o suficiente para produzir efeitos no tempo. Desenvolvimento sustentável, futuras gerações. Já não são mais futuras gerações. 2 bilhões dos 7 bilhões de humanos vão estar vivos em 2100. Já vão ver um planeta, infelizmente, com um clima diferente, com um monte de consequências. Mas essa ideia que, como a Cristiane colocou no início, os povos tradicionais, por exemplo, há um ditado, creio que Yorubá, uma sociedade cresce quando mulheres e homens... Mulheres eu acrescentei, tá? Que estamos em 2020. Mulheres e homens plantam árvores para gerar sombra que eles nunca chegarão a ver. A gente precisa agora... Temos um desafio temporal. A vida era... Cada geração vivia a sua vida e a geração que viesse depois vivia a vida dela. Agora não pode ser assim. Nós temos que agir hoje para gerar sombra para o futuro, porque senão é a crise. Como vocês veem a humanidade enfrentando esses dois desafios? Uma única tribo e a gente pensar além do nosso próprio horizonte de existência. Sérgio, deixa eu te falar. Eu estou com muita pena do Ailton não estar aqui para responder essa pergunta. Então, como ele aqui está meio onipresente, eu vou pegar uma fala dele que é maravilhosa desse livro, que quem ainda não leu, por favor, sabe, assim, leia, porque Ideias para Adiar o Fim do Mundo nos coloca diante de mais perguntas ainda do que nós temos, né? O Ailton é maravilhoso porque ele não trabalha com
só com verdades absolutas, né? Ele trabalha com a dialética, né? Ele é um grande provocador. E tem algumas provocações que ele faz aqui que eu amo. A primeira delas é que ele vem questionar o conceito de humanidade. Então, ele pergunta, será que nós somos mesmo uma humanidade? Porque, assim, a tal da humanidade esclarecida, né, dos colonizadores, achou que tinha o direito de ir interferir, molestar, dominar aquilo que eles chamavam de humanidade obscurecida. Quem é a tal da humanidade obscurecida? São os povos tradicionais, eram os incas, eram os maias, eram os africanos, literalmente, os nossos índios. Então, assim, eu sinto que já a pergunta ela exclui alguém, porque nós, de um lugar aqui chamado esclarecidos, que estamos com essas certezas, ainda certezas que eu sinto que elas são muito viciadas. Quer dizer, eu tenho tido um convívio com o Ailton nos últimos anos, onde eu me peguei, mais do que ele me deixar angustiada ou ansiosa em relação ao que nós devemos ou não fazer, eu percebi, graças a Deus, eu tenho no meu DNA a etnia charrua. Então, ela fala comigo, desde que eu me conheço por gente, dizendo, desconfia disso que você está ouvindo, tá? Desconfia disso que você está aprendendo na escola, tá? Porque isso é parte, isso não é todo. Então, assim, como nós estamos falando de uma chamada humanidade e estamos exterminando uma parte desta humanidade e seus conhecimentos tradicionais que tem resposta para isso que você está perguntando. Então, assim, voltando à questão do negacionismo, nós estamos vivendo nesse grande inventário que a gente está fazendo, finalmente a gente foi obrigado a olhar como nós estamos negando, né, sim, uma verdade natural há séculos. E como isso nos levou a esse abismo. Então, talvez isso seja uma possibilidade, principalmente nesse momento em que a gente está sendo provocado por um desmonte das políticas ambientais do Brasil, e que com isso, sim, a gente está à beira de um grande etnocídio, realmente, que a gente pode estar às portas de eliminar as possibilidades de resposta para essas perguntas, que estão na natureza. Quer dizer, quando nesta natureza e são manipuladas por esses povos há séculos. Quer dizer, cada vez que morre um pajé, cai uma catedral de conhecimento. Cada vez que cai um líder quilombola ou ribeirinho, cai uma catedral de conhecimento. Quer dizer, nós estamos queimando Alexandria todos os dias. Então, assim, eu me pergunto, aí, em vez de responder, eu vou perguntar para a Denise, que é uma mulher que é uma catedral de conhecimento, não é? São os livros que estão atrás, são os livros que já estão dentro dela, entendeu? Como é que a gente vai... eu vou falar especificamente do Brasil, porque é aqui que nós estamos, né? Se nós estamos negando há séculos, né? O fator devastador desse povo, né? Infelizmente, nós enterramos o Darcy Ribeiro ainda em vida, né? Um sujeito que proclamava a bendita da civilização tropical, né, no povo brasileiro. O livro esse que devia ter edição para crianças já estarem aprendendo no colégio um pouquinho. Né? Andam recomendando livros exatamente opostos. Né? Com certeza. Mas a gente tem que voltar aos sábios. Anísio Teixeira, a gente tem que voltar. Esse, então, foi morto mesmo, né? Tecnicamente assassinado. Então, assim, eu me espanto muito com a história do Darcy. Por que o Darcy não faz parte do ensino formal do Brasil? Deveria estar, né? Edição ilustrada para crianças. Mas eu me pergunto, neste momento, e pergunto a você, Denise, e a você, Sérgio, quer dizer, nós já interferimos de uma maneira absoluta. Quer dizer, os caras ficam dizendo assim, mas a Covid nasceu na China. Mentira. Não é assim, nasceu na China. Não, a Covid também está no centro da Amazônia. Se a gente for cutucar os vírus que estão lá com vara curta, como a gente está, provavelmente o próximo vírus será ainda pior ainda. O arbovírus amazônico é uma das ameaças. Então, assim, a minha pergunta é,
nós brasileiros, e eu vou me incluir porque eu não sou um alien, eu estou aqui, nós estamos negando que nós estamos promovendo doenças, né? Que em algum momento elas podem parecer endêmicas, mas que nesse momento elas viram pandêmicas, né? Como a Covid, né? Nos tornando o epicentro, talvez, da pior peste. Quer dizer, nós já começamos a ser, enquanto país, não só retalhados, mas não bem-vindos, mal-vindos em outros países. Quer dizer, as fronteiras começam a fechar para nós, né? Viajantes brasileiros não podem entrar, se entram tem que ficar em quarentena, viagem turística está barrada, não pode. Nós somos perigosos pela doença que a gente pode espargir e pelo CO2 que nós estamos espargindo todos os dias. Então, nós somos epicentro da pandemia do aquecimento global, queimando e derrubando, e nós somos epicentro da Covid-19. Pergunta que eu faço, estamos falando com Nações Unidas, estamos falando aí do Tribunal de Haia, tá? A minha pergunta é, não terá um momento em que o mundo, essa humanidade, né, vai ter que nos parar? Porque se a gente continua agindo como adolescentes históricos, quebra, derruba, queima, faz o que quer, a gente continua derrubando a casa. A minha pergunta é, será que nós não podemos ser vulnerabilizados na nossa soberania por conta disso? Não é só o agronegócio começar a ser desmontado. Tem o agronegócio do bem. Tem gente que faz o agrofloresta. Quer dizer, tem muita gente séria nisso. A pergunta é, se o Brasil se tornar o câncer do planeta, como é que os chamados povos que dominam o mundo economicamente, belicamente, a gente sabe que há décadas atrás a Amazônia não tinha bandeira brasileira. Existia uma grande campanha pela internacionalização da Amazônia. Então, assim, o Brasil se tornando um país que agora, comandado por um negacionista mor, em todos os sentidos, por uma equipe de negacionistas. Então, a minha pergunta é, isso não vai gerar para nós, do ponto de vista da estrutura, né, dos povos, quer dizer, a gente nós já estamos saindo de salas de discussão de aquecimento global no mundo todo, o que muito nos envergonha. Então, minha pergunta é, será que o Brasil continuará sendo o Brasil enquanto nação se nós continuarmos nos comportando dessa maneira? Denise, por favor. Bom, acho que essa pergunta aí precisa de outra mega live, né, de Donê aí para a gente responder. Ele vai fazer. Mas eu acho o seguinte, eu não tenho essas respostas todas, Cristiane, lamentavelmente. Mas a gente também tem mais perguntas, né? Primeiro, porque a gente está vivendo, e voltando um pouquinho, eu depois volto para essa resposta, essa questão de uma única tribo, né? O individualismo exacerbado, né, que a gente vinha vivendo, né? Então, eu acho que agora a gente está tendo que se reconectar, né, como sociedades que somos. Mas eu não acredito, Cristiane, que a gente vá... essa questão da soberania, isso vai continuar, nós não vamos conseguir ser como John Lennon, né, na música Imagine, que eu sempre digo que é uma música assim, meio que incute todos os valores das Nações Unidas, né, o Imagine, mas, obviamente, a gente tem limites, né? Existem vários países que estão na situação do Brasil. O que para a gente sente em termos ambientais é que o Brasil é o país mais megadiverso do mundo, né? Nós somos o número 1. Então, a gente tem que ter muito orgulho disso, cuidar muito bem desse patrimônio, né? A biodiversidade brasileira é fantástica. A gente tem assim todas as, vamos dizer, as fontes de energia, né? De espécies, de plantas, nós somos de uma riqueza absurda e a gente usa muito pouco essa vocação que a gente tem natural, né? Que a gente tem aqui. Então, eu acho que o que a gente precisa, bem ou mal, é usar mais os mecanismos multilaterais,
né, como as Nações Unidas. Vocês estão vendo também, há um momento de grande mudança dentro das Nações Unidas. O atual secretário-geral, o Guterres, ele tem imprimido na sua gestão uma reforma das Nações Unidas para justamente falar com esse novo mundo, né? Que tem uma mudança enorme entre os discursos, as narrativas dos países estão se realinhando, a gente percebe isso. Então, as Nações Unidas também está procurando se ajustar a esse novo mundo. Inclusive agora, né? Há um plano de reconstrução pós-Covid para as nações, que podem ser aplicados, há fundos sendo criados. O nosso sistema ONU no Brasil, nós temos aqui 24 agências, que está muito atento, o sistema muito atento às demandas do povo brasileiro. Agora, existem limites, e esses limites têm que estar... a questão a minha responsabilidade termina onde a sua começa. Né? Então, o que a gente tem que resgatar aqui são aqueles valores mais simples, né? De você acreditar no outro, de você confiar no outro, de você se complementar a outros. Né? Você sozinho não consegue fazer tudo ou ser tudo, e eu tenho as respostas para tudo, não. Então, a gente tem que ter um mundo de mais interdependência, menos competição. Então, eu acho que por isso que há todo esse desafio que é colocado para a gente. Né? Depois das Nações Unidas, o PNUMA também, inclusive eu queria convidar vocês para visitarem as páginas do PNUMA, tem vídeos muito interessantes que foram gerados para essa semana, há documentos interessantíssimos também gerados por painéis específicos, falando sobre essa questão toda de mudanças de padrão de consumo e produção, que a gente precisa mudar. Então, existem estudos já comprovando e dando alguns instrumentos para que a gente possa acreditar que a gente tem que mudar. Existem várias situações específicas de países, mas a gente tem que trabalhar para o consenso global, e é isso que a gente está tentando fazer. Um recadinho aqui, Sérgio. Tem um recadinho do Didonei aqui sobre o Ailton. Tá? Que provavelmente, quando o trem da Vale passa lá perto lá da casa dele, a internet dele quebra. Então, que, infelizmente, ele até agora não conseguiu entrar, mas que eles esperam que ele consiga entrar pelo menos na live de encerramento, que é às 15 horas, que fala sobre o futuro e inovação. Então, o pessoal que está aí assistindo hoje a Mega Live ainda tem uma esperança de assistir o Ailton na última live. Obrigado, Cristiane. Tinham me pedido para dar esse recado também. Se o Ailton conseguir, ele vai conseguir, a questão de conexão vai melhorar. Não percam, tá? Tudo que Cristiane disse sobre o Ailton é pouco, né? Nós temos pouco tempo aqui. Eu amei as respostas de vocês, porque me fez lembrar uma frase maravilhosa de um intelectual francês, logo quando a Cristiane começou a falar, mas depois, no meio da fala da Denise, a resposta é a infelicidade da pergunta. Respostas são legais, você vai lá e faz, mas resposta não é uma coisa que transforma. O que transforma é a pergunta. E a essência da ciência é essa. E não só da ciência ocidental, o charrua, como o Cristiane fez questão de... Mas você tem uma pergunta, você tem uma bênção. Você encontrou a resposta, se você não notar que abriram-se mais perguntas e se aprofundou mais ainda a necessidade de escavar para buscar as respostas. Essa é a essência também do iluminismo. Houve um momento em que também a sociedade ocidental começou a valorizar mais a pergunta do que as respostas. E também é a essência do negacionismo. O negacionismo, esse de agora, do Brasil e no mundo, mas que já vem desde o início do século, o negacionismo climático, o negacionismo da ciência, o negacionismo do saber dos povos tradicionais, do saber das espiritualidades também, que são
histórias que são contadas, esse negacionismo, essa cegueira, é que nos coloca, desculpem a piadinha, mas é aquela situação do sujeito que vê uma casca de banana 10 metros à frente e diz: ai, Jesus, lá vou eu a me estabacar outra vez. A casca de banana está ali na frente, foi muito bem descrita, globalmente é essa. É imperativo que todos nós, e o Brasil é um grande momento para isso, gente, não é verdade que tudo que se diz, todos temos direito às nossas opiniões, é o direito de expressá-las. Mas se alguém diz que está chovendo e alguém diz que está sol, ótimo, abre-se a janela. Se tiver sol, está sol. E não tem nada demais que o cara que disse que estava chuva, o cara que disse que estava chovendo, epa, está sol. Às vezes é mais complexo, chuva e sol, casamento espanhol, sol e chuva, casamento de uva, como dizíamos quando éramos crianças. Mas aí é uma realidade, você vai lá e constata. Então, essa ideia de nós humanos podermos debater de uma forma em que toda a diversidade aparece e todos avançam, e vai se largando do lado para as perguntas antigas para novas perguntas, eu diria, como a Denise bem colocou, que mas é uma tentativa de mais uma pergunta para a pergunta da Cristiane. Uma das forças do humano, do Sapiens, é a diversidade. O fato da humanidade ser uma única tribo não pode ser de jeito nenhum, perdão se eu coloquei as coisas, homogeneizar. Aí nós vamos acabar, nós não vamos sobreviver. A nossa força é a diversidade cultural, de valores, de experiências individuais, genética e assim por diante. E é a cooperação. O Sapiens não era uma espécie muito competitiva, não. Ele se tornou competitivo. Tem gente que lê Darwin da forma errada. Ok, competição, desempenhou um papel, sempre desempenha. Mas o sucesso da nossa espécie Sapiens foi quando a gente aprendeu a cooperar. Essa é que é a nossa vantagem, entre aspas, competitiva. Então, cooperação e diversidade são o nosso espírito. E o Brasil, Cristiane lembrando o grande Darcy Ribeiro, e a Denise ecoando com as observações, o Brasil era como uma imagem para o mundo disso, né? Às vezes até o pessoal olhando a gente mais dentro do que nós mesmos. Mas nós éramos essa mensagem o Darcy dizia: olha, nós temos um recado para dar. O nosso coração, o nosso espírito, a gente tem um recado para dar. Pluralidade, diversidade, respeito a isso. Mais do que respeito a isso, sermos diversos. E nós estamos perdendo. Perdendo muito rápido e precisamos recuperar. Nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de uma última palavra de Cristiane e de Denise sobre Dia do Meio Ambiente, uma identidade com o verde, essa cor que é uma mistura, né, de azul com amarelo. Temos esperança? Há esperança? Vocês têm esperança? Claro. Olha, Sérgio, eu acho que no dia que nós não tivermos esperança, aí o jogo está perdido, entendeu? Porque a gente tem que ter. E eu acho que principalmente as pessoas que de alguma maneira são catalisadoras, tá? Pela sua própria natureza, e por isso nós tivemos a oportunidade de ouvir o chamado vocacional, e cada um de nós foi ser uma expressão, né? Ser um catalisador. Então, assim, eu tenho esperança e acredito que cada vez que a gente tem um encontro como esse, eu quero super agradecer ter sido convidada pelo Dieudonné, agradecer a equipe toda que está por trás dessa live, que está trabalhando há semanas para nos colocar aqui juntos. Quero agradecer as pessoas que estão conosco, nos assistindo. Quero fazer um agradecimento também para o pessoal do Canal Brasil, que está nos acompanhando, e que hoje, às 4h temos uma live também sobre o Dia do Meio Ambiente. O Amazônia, o Despertar da Florestania, passa hoje, às 6h30. Então, hoje é um dia em que a gente está tentando, do ponto de vista não só como cidadão brasileiro,
mas também como artista, ajudar a catalisar essas ideias, sabe? Para a gente poder sair um pouco renovado, porque nós estamos vivendo, como dizem muito bem os budistas e o pessoal do NA do lá, né? Just for a day, só pelo dia de hoje. Então, hoje é um dia muito importante para a gente estar aqui junto, se amparando, se empatizando e dando as mãos para, sabe, todas as pessoas que também estão perdendo um pouco o sentido da vida. Então, acho que hoje a gente está fazendo uma transfusão de seiva para as pessoas e nos alimentando também. Eu agradeço muito, Sérgio. Tenho um morro de saudade de você, meu amigo. Espero que a gente possa se encontrar o mais em breve possível, tomar uma caipirinha. E você, Denise, é minha convidada sempre também, cara, porque você é uma pessoa que ilumina por onde você passa. Dieudonné, muito obrigada, meu amigo, e que o cinema volte o mais rápido possível. Obrigada, Cristiane. Sérgio, é um prazer e uma honra estar com vocês. Eu também sou otimista. Eu acho que o que é importante é que cada um de nós pode fazer a diferença, né? Eu acho que é isso que a gente também está sentindo hoje, né? Não adianta eu ficar aqui falando o que o outro tem que fazer, mas eu começar por mim, né? E aí a gente vai voltando e tentando fazer essa transformação, essa reinvenção da vida, né? Como a gente quer, uma vida melhor e mais justa para todos. Sérgio foi meu conselheiro, queridíssimo do WWF, as palavras foram lindas. Eu tive o privilégio dele estar no conselho, de conviver com ele por 8 anos, ou 9, quase 10 anos. E, Cristiane, é muito bom ver você, tão, vamos dizer, comprometida cada vez mais. E, Dieudonné, conto com vocês todos hoje. Eu sei que hoje está todo mundo com muitas coisas, mas nós, às 5 horas, teremos uma live com o Lenine, e um evento que nós estamos organizando com o Museu do Amanhã. Então, eu queria convidá-los também, vai ser uma tarde muito gostosa, um bate-papo com o Lenine, para a gente fechar esse dia assim, mais leves e com mais inspiração. Então, eu queria agradecer a todos também pela parceria aí, por estar com vocês aí nesse momento. Obrigada. Cristiane, Denise, o agradecimento é de todos nós, ao Dieudonné, ao Green Nation, a vocês. E eu, pessoalmente, aqueceram o meu coração. O caminho é verde. Nós vamos chegar lá, todos juntos. Se Deus quiser. Obrigada. Beijo. Obrigada.